maravilhosa. Boa tarde, meus amigos. Que delícia! Quinta-feira de novo. Muito bom. Passou rapidinho essa semana, graças a Deus. E aí já é hora da gente estar junto de novo, né, Tony? Isso aí. Boa tarde, Gleice. Boa tarde a todo mundo. Vamos de Evangelho. Vamos de Evangelho. Já estamos aí com a Fabi, com a Nancy, com a Geisa. Ai, que coisa boa! Sejam bem-vindas, bem-vindos aos demais que estão aí acompanhando e eu consigo ver aqui pelo nosso StreamYard, mas que ainda não deram boa tarde. Lembrando que a gente precisa que vocês falem com a gente por esse chat para que a gente saiba quem é que tá. Ó, Renata! Oi, Rê! Que bom que você chegou! Bom, nós estamos para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, esse nosso manual de instruções, esse roteiro de luz que nos mostra o caminho, e aí só depende de nós colocarmos ou não força, vontade, empenho, para tentar, de passo em passo, aplicar um pouquinho nas nossas vidas, né? Cláudia, minha linda, seja bem-vinda. A Renata está dizendo a mala chegou. Boa tarde, pessoal. Sabrina também já chegando por aqui. Boa tarde, Sabrina. Bom, hoje nós vamos continuar no capítulo 3, que tem o tema Há muitas moradas na casa de meu pai. E hoje a gente tem um trecho bem legal para estudar, que vai do item 8 ao item 12, e que fala dos mundos superiores e dos mundos inferiores. Mas para a gente começar, a gente vai fazer uma leitura de harmonização, uma prece, e para isso, nosso amigo Tony vai comandar. Vamos descobrir se nós estamos nos mundos inferiores ou superiores, né, Gleice? Então, assim, do nosso livrinho aqui, Convivência, de Emmanuel por Chico Xavier, Aspiração e Trabalho. Todos nós aspiramos conseguir determinada realização em determinados ideais, mas todos necessitamos complementar qualidades para as aquisições que demandamos. Querias um casamento perfeito e a divina providência te concedeu um matrimônio em que te aperfeiçoes, considerando que não somos seres angélicos e sim criaturas humanas, recebeste uma esposa ou vice-versa para o encontro feliz, entendendo-se, porém, que esse encontro não exclui o aprendizado da abnegação através da solidariedade recíproca. Desejavas filhos queridos que te concretizassem os sonhos, e a vida te entregou filhos amados que te ofertam os mais altos testemunhos de ternura. Entretanto, ei-los que exigem de ti sacrifício e renúncia, a fim de que se façam educados e felizes. Sonhavas com certos empreendimentos em matéria de arte, cultura, indústria e administração, e atraíste semelhantes encargos. No entanto, qualquer deles te angaria o êxito com vantagens compensadoras se te entregares sinceramente à disciplina e à responsabilidade. Esperavas amigos em cujos ombros te apoiasses para viver, e esses amigos apareceram, porém, a fim de conservá-los. Será preciso aceitá-los tais quais são, como com o dever de compreendê-los e auxiliá-los, tanto quanto aguardas de cada um deles entendimento e cooperação nas áreas do apoio mútuo. Efetivamente, queremos essa ou aquela premiação da vida, mas não nos esqueçamos de que a vida nos pede a retribuição de todos os valores que venhamos a conquistar com o trabalho na edificação do bem, de vez que também no campo da alma, para receber é preciso dar, porquanto em qualquer setor da existência, daquilo que se planta é que se será justo colher. Isso aí, né? Quer que eu faça a prece? Por favor. Então, assim, já agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, nossos amigos espirituais, os benfeitores da Casa Espírita Suave Caminho, por mais esse encontro,
por mais essa tarde iluminada por tantas vibrações de luz, de amor e de proteção desses seres que nos protegem, que nos rodeiam. Sejamos todos abençoados com as palavras do Evangelho e sejamos atentos ao ensinamento, às lições, para que possamos, pelo menos, compreender o mundo em que fazemos parte. E, a partir daí, iniciarmos uma tarefa, um esforço para superar as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, a caminho do avanço moral, a caminho da luz. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então temos aí mais gente chegando. Li, que eu já mostrei, dando boa tarde. Janaína, seja bem-vinda, boa tarde. Lembrando, pessoal, que esse estudo do Evangelho nós estamos realizando em nome da Casa Espírita Suave Caminho, né, no canal da casa. Nós realizamos esse trabalho para ser mesmo um foco de luz no meio da nossa semana, no meio da nossa tarde, de forma a renovar as nossas energias, nos ajudar a entendermos a vida pelos olhos da vida espiritual, entendendo que somos espíritos imortais, mas esse estudo também faz parte, né, do tratamento espiritual que a casa oferece, que é a fluidoterapia. Então, algumas pessoas que acompanham o estudo com a gente foram indicadas para esse tratamento espiritual, porque passaram pelo atendimento fraterno, porque falaram, né, da sua dificuldade do momento, e o atendente entendeu que seria necessário o tratamento espiritual. Então, a gente faz todo esse estudo preparando já o ambiente na casa da pessoa que vai receber a fluidoterapia, que agora está sendo realizada à distância. Então, após o término do estudo, que passa rapidinho, a pessoa vai entrar num pequeno preparo, vai ter um intervalinho de meia hora, e às 17h30 começa a fluidoterapia, e aí no finalzinho do nosso estudo eu dou as orientações direitinho para quem estiver indicado para fluido. Nilta, linda, boa tarde. Wilson, boa tarde. E quem mais estiver aí nos assistindo e ainda não deu um oi, fala aqui com a gente, enquanto a gente começa aqui o estudo. Então, lembrando, estamos no item 8 do capítulo 3, que está falando das muitas moradas de meu pai, e nós vamos falar sobre os mundos superiores e inferiores. Você quer começar, Tony? Posso começar. E aí a gente vendo, né, a diferença entre um e o outro, e a gente voltando ali a lembrar que a gente vem desde o começo, né, falando por que tantas coisas acontecem no nosso mundo, na nossa vida, sempre aconteceram no planeta, e a gente aqui nesse estudo de hoje, a gente vai ver por que tantas coisas acontecem aqui e nos mundos superiores não acontecem dessa forma, por que isso se dá dessa maneira. Então, está na parte da instrução dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores, item 8. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com frequência aos que se lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Isso quer dizer, Gleice, e aí já separa aquela ideia antiga que tinha, né? De você é bonzinho, você vai para o céu, se você é ruimzinho, você vai para o inferno. Só existem esses dois mundos, né? O céu e o inferno. Né? Então, assim, o mundo pode ser superior à Terra, mas existem outros que são superiores a ele. Né? Planetas que são superiores a eles. Mundos superiores uns aos outros, né? Dependendo ali por isso que é muito relativo. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso ordem. Os mais atrasados são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto.
A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são os seres degradados, mas crianças que estão a crescer, né? Então, num parágrafo, aqui é o que eu costumo dizer sempre, né? Um parágrafo de qualquer livro da doutrina espírita é tanta coisa que se tira dali, né? Que você faz um estudo ali de 5 dias, de um parágrafo. Se a gente fosse pegar um monte de gente aqui, conhecedora da doutrina espírita, a gente vai ficar 5 dias falando desse parágrafo. Olha quanta informação vem, né? Dessa relação dos mundos. E que eu volto sempre a lembrar, um alerta, gente, assim, para quem se assusta muito com as coisas que existem, que o mundo está perdido, que o mundo está acabado, que o mundo está se acabando, né? A leitura espírita sempre vem nos dizer e nos mostrar que tudo isso faz parte de um processo. A única diferença, e a grande diferença, é como cada um de nós está se posicionando, se comportando, e o que a gente está aproveitando desse processo, né, Gleice? Exatamente. E aí, falando da quantidade de informações que tem nesse parágrafo, eu já vou pegar alguns itens aqui para comentar que eu achei interessante. Quando a gente fala que nós estamos num mundo de provas e expiações, mas que já fomos um mundo primitivo e que existe aí pelo mundo, pelo universo afora, mundos primitivos, e aí a gente fica, mas como será um mundo primitivo? É mais fácil para a gente imaginar como é um mundo primitivo do que nós imaginarmos como é um mundo acima do nosso, porque passar por um mundo primitivo, com certeza todos nós já passamos. Agora, por mundos mais evoluídos, provavelmente não, a menos que a gente seja, assim, aquele espírito degradado, né? Que já estava avançando e aí não acompanhou aquele orbe e fomos convidados a vir para a Terra, porque era um pouco mais atrasado e aqui a gente tinha. Mas não creio que seja o nosso caso, a gente está aqui passando pela experiência da evolução no nível que precisa ser mesmo. Mas um mundo primitivo, segundo esse parágrafo, a gente pode ter uma leve noção olhando para os exemplos que nós temos dos povos selvagens, né, das nações bárbaras que ainda existem no nosso orbe, e por ali a gente tira uma ideia, né, olhando para eles, do quanto eles são rústicos, do quanto eles não têm vaidade, beleza, e eu não estou falando aqui da beleza que ai meu Deus, fugiu a palavra, mas que a modernidade, que a sociedade, não, que a civilização trouxe para a gente, não. Estou falando de beleza mesmo rústica, de cabelo mal cuidado, mal lavado, de simplicidade, assim, não por não ter dinheiro, mas porque aquilo não faz parte da realidade deles. É interessante que fala aqui, e eu tenho o meu evangelho aqui, acho que não dá para ver, ele é todo rabiscado, né? Porque é assim que a pessoa sabe estudar. Eu tenho um rabiscado aqui que é justamente para eu saber onde dentro da doutrina espírita tem a informação de que nós sempre temos a forma humana em qualquer lugar do universo. Então, eu penso que a gente não tem que ter dúvida de como são os habitantes de outros planetas. Nossa, que forma que eles têm? A forma humana. Com algumas diferenças, mas o que é a forma humana? 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, e assim, eu fico imaginando que a estrutura é essa. Uns mais belos, outros menos belos. E segundo o texto, é assim que são nos mundos primitivos, ó. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza, né? E eles também não têm os seus instintos temperados pelos sentimentos, pela delicadeza, pela benevolência. Não, lá, inclusive, diz o texto aqui que eles não têm nem a noção do que é justo e do que é injusto. Muito pelo contrário, a única lei que prevalece nos mundos primitivos é a força bruta. Então, o forte domina, né? E aí o forte domina o fraco é subjugado, e assim por diante. Até que, com o tempo, esses povos primitivos
vão evoluindo espiritualmente e alcançando a condição de compreender as regras da sociedade, de compreender um senso de justiça e por aí vai, e eles vão avançando. Mas isso também, gente, ó, não é no estalar de dedos, não é numa única encarnação no mundo primitivo que a gente fica em condições de chegar numa civilização, de jeito nenhum. É uma sequência, um processo, e que eu acho que infantil é aquele que tenta determinar o tempo em que se vive num mundo primitivo. Por quê? Porque o avanço, ele é individual, assim como a gente não tem como determinar por quanto tempo um espírito fica reencarnando num mundo de provas e expiações. Por quê? Porque depende, é individual, é particular, é personificado para cada um vai se esforçar na sua medida, no seu tempo. Então, a doutrina espírita, ela é muito pontual em dizer que é impossível nós determinarmos quantas reencarnações um espírito passa até que ele atinja uma condição de espírito superior. Então, acho que é bobagem a gente se prender nesses detalhes, mas é muito útil a gente entender que a escala evolutiva nos coloca, assim, nessas subdivisões que os espíritos superiores nos deram. Aqui no meu evangelho, na tradução, está lá em cima, bem debaixo do título, escrito assim: resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. Todos aqui eu entendo, de todos que participaram da codificação, né? Então, eles resumiram essas diferenças. Mundos primitivos são mundos mais atrasados nas suas conquistas, né, tecnológicas, não existe, na verdade, né, conquistas industriais, invenções, não, ali toda a força é gasta na conquista de alimentos, ou seja, na sobrevivência. Por isso, a lei do mais forte. E ele traz também, logo no início aqui, que a gente perde um pouco da noção do tempo, né? O nosso tempo hoje é há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, há 160 anos atrás, mais ou menos como foi escrito isso daqui, né? E o tempo da espiritualidade é diferente do nosso. Então, assim, se olhar pelo nosso tempo, a gente acha que evoluiu muito, né? E evoluiu bastante, muitas coisas. Mas olhando pelas vistas da espiritualidade, né, que a contagem do tempo para eles é totalmente diferente da nossa, os nossos passos ainda foram bem pequenos. Por quê? Porque Kardec coloca aqui no livro, né? Tal mundo inferior, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram. E é uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, também para a gente não tirar o ser humano, né, a humanidade terrestre, pela nossa vida aqui, pelo nosso círculo, né? O mundo é muito grande e ele ainda tem muitas coisas que a gente não faz a menor ideia, porque essas informações nem chegam, né, de barbaridade, de selvageria, também de povos que são bem mais acolhedores, que já são bem mais educados do que a gente não convive com essas pessoas todas, né? A gente tira muito pelo nosso. E o nosso é muito conturbado ainda. O nosso tem de tudo. Aqui a gente tem gente muito boa e tem gente muito ruim, né? No Brasil, né, a gente tem... o coração do mundo, é prata do evangelho mesmo. É prata do evangelho. Aqui tem muita gente que ouve o nome desse livro, como eu também, antes de ler, e achava assim, nossa, o Brasil é o preferido de Deus. Soberba, né? O preferido de Deus, e já nós seremos o exemplo do mundo, todos nós evangelizados como Jesus, e é isso que nós somos? Não, na realidade, é a concentração de hospício com hospital com presídio. Está tudo aqui. E evangelho para os espíritos, para Jesus, evangelho é ajudar, né? Auxiliar. E para a gente, não. Para a gente é receber ajuda. Então, assim, as diferenças de mundos, né, funcionam muito dessa maneira. A nossa percepção ainda é limitada. E por isso que vem tão bem descrito o texto. Quer falar alguma coisa? Continua aqui, Grace. Não, pode continuar.
Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa reconhecer um embrião. Né? Ou seja, a gente olha para um espírito que eu não conheci nenhum ainda, né? Só ouço falar. Mas esses muito, né? Que eu falo assim, eu acho que eu hoje, se eu chegasse próximo de Jesus, com a vibração que ele tem, eu ia fazer como um monte de gente fazia, me jogar no céu e ficar chorando, e não conseguiria olhar para ele. Eu tenho certeza. Então, mas naquela época as pessoas não sabiam disso, né? A vibração delas era diferente. Então, poucos perceberam que Jesus era Jesus. A faixa vibratória era diferente. Então, a nossa dificuldade de compreender isso ainda fica muito na ficção, né? De uma coisa distante que não é possível. É que está falando, não. Aqueles seres que um dia seremos, né? Eles existem e passaram por tudo isso que nós passamos aqui. E se tornaram esses seres tão iluminados. Né, Grace? Verdade. Essa comparação é muito boa para facilitar a gente entender, né? Da distância que separa um espírito primitivo a um espírito puro. É como você querer olhar para um homem adulto e reconhecer nele um embrião que ele foi um dia. Nunca. É uma distância assim que... Então, realmente, é uma trajetória grande. Mas eu sempre penso que é bom a gente olhar as coisas pelo lado positivo. Ah, quer saber? Não quero saber quanto tempo ainda falta, só quero saber que com certeza eu vou ter um espírito puro um dia. Então, essa é a parte boa e bora seguir. Vou chegar lá. É verdade, né? Então, gente, qualquer um de nós seremos, tá? Seremos. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Que a Grace estava falando. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. A beleza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície, ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade, conforme se representam os anjos ou como os antigos imaginavam os manes dos campos elíseos. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais estes os conheceram, porém irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou aura dos santos. Eita fé, quando é que eu vou ter uma aparência dessa? A gente bota uma roupa nova, mais bonitinha, já se acha um espírito de luz, né? Imagina o que é um espírito de luz. Quando você for espírito de luz, você vai ver que isso não vai te subir assim a vaidade. Vai ser tão natural que, pelo contrário, segundo alguns relatos, André Luiz costuma dar muito desses exemplos. Os espíritos superiores, eles abaixam a sua luminosidade, que é para não nos humilhar. Então, é muito natural. Essa vaidade ainda é muito nossa agora, dessa fase da vida. O corpo nada tem de materialidade, não está sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações ou à predominância da matéria que a matéria provoca. Eu estava conversando com
um amigo meu, está falando assim, o que faz demorar mais o nosso avanço moral, né? O nosso avanço espiritual. E a doutrina espírita, os espíritos sempre falam assim, os nossos vícios são vários, né? Quando você fala em vícios, você pensa em drogas, você pensa em cigarro, você pensa em bebida, mas são vários vícios, né? Maledicência, ciúme, inveja, o sexo, isso, aquilo. E esse, meu amigo, ele é muito a questão do sexo. Eu acho que assim, tem uma idade, né, que a gente, vou falar pelos homens, não vou falar pelas mulheres, que a gente tem uma coisa muito animal mesmo, mas com o tempo vai amadurecendo e a gente vai tendo um pouco mais de controle sobre isso. A gente vai vendo que a gente não é bicho, que dá para controlar algumas coisas. Mas ele continuou ainda como bicho. E ele estava falando assim, meu filho, olha só, pense que você já não é mais tão novinho e que se você desencarnar, quando chegar lá do outro lado, você não vai ter com quem fazer. Só que o desejo que você tem hoje e nutre, dessa forma desregrada, você vai manter. E assim é com qualquer dos outros dias. Ele fala assim, então eu vou virar um obsessor. Eu falei assim, eu não sei se você vai virar um obsessor. Mas é uma coisa que você já tem que começar a pensar, né? Porque é o que eu respondo para todo mundo. Né? Se você fuma 3 maços de cigarro por dia, você está encarnado, você tem tempo, né, de ir se diminuindo essa necessidade, diminuindo, de repente você até para com aquele vício, aquela necessidade. Quando você desencarnar, é um problema a menos que a gente vai ter. Porque já tem tanta coisa que pode prejudicar a nossa ascensão, e os vícios são, principalmente por isso, vício em dinheiro. Chega lá, você não vai ter dinheiro, a sua fama não vai servir para nada, sabe? A sua performance sexual não vai servir para nada, e você não vai ter com quem fazer. Então, não tem cigarro, não tem bebida, não tem festa, não tem um monte de coisa. Como é que faz? Né? Para que lado você vai? Você está com desejo daquilo dali, né? E quem é viciado sabe que você precisa fazer aquilo. O vício é isso. E assim de várias situações. E os apegos às pessoas, né? Apego às coisas da matéria que nos prendem nessa faixa entre um passo além na evolução espiritual e ficar preso aqui, né, Gleice? Então, ele fala assim, eles não têm nada disso, o pensamento deles é puro, o pensamento é elevado, né? Eles modificam, já têm, né, já são superiores, então eles modificam a aparência deles para a aparência que tem, para aquela pessoa que o conhecia. É tanta simplicidade, é tanta atenção, né? É tanto carinho, é o que eu acostumei a dizer, já disse até aqui, né? A doutrina espírita, os livros da doutrina, os espíritos dão os puxão de orelha na gente com tanto amor que não ofendem a gente, porque são espíritos superiores, né? Eles falam de uma coisa assim, eles estão falando assim, do derrotado e do vitorioso, mas a gente nem percebe que é disso que eles estão falando. Né? É uma forma totalmente diferente. É isso aí, é bem por aí mesmo. Na verdade, essa parte que fala sobre a forma dos corpos, que é sempre a humana, mas aí ele complementa falando sobre o que não acontece com os corpos, né, nos mundos superiores, ou seja, eles não estão sujeitos às necessidades que nós estamos aqui, as doenças, as deteriorizações com o tempo. Gente, isso é tão reconfortante, é tão bom saber que depende de nós, depende das nossas escolhas do agora, depende do nosso esforço do momento, nós, o quanto antes, irmos subindo esses degraus evolutivos. E quanto mais a gente evolui moralmente, espiritualmente, intelectualmente, em melhor condições nós vamos reencarnando nas reencarnações futuras. Então, isso é uma das coisas, no meu olhar, mais consoladoras, esclarecedoras que a doutrina traz. Se bem que eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada por essa doutrina, acho que tudo que ela traz para a gente é muito enriquecedor. Mas saber que eu sou responsável pela minha caminhada, eu sou responsável pelas minhas escolhas, isso é libertador,
porque a gente tem uma tendência natural do vitimismo, sabe? De achar que o mundo está contra nós, que eu só não sou feliz porque o outro não faz isso, porque o outro não faz aquilo. E a doutrina traz para a gente um senso de responsabilidade que faz com que a gente entenda que não, nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Na verdade, pela forma como nós reagimos a tudo que nos acontece, né? Tem coisas na vida que nós não vamos ter controle, elas vão acontecer, independente das nossas escolhas. Mas a forma como eu reajo ao que me acontece é o que determina os meus passos evolutivos. Então, a gente precisa fazer uso desse poder que nós temos de escolher como reagir às dificuldades da vida. Eu posso reagir me vitimizando, ou eu posso reagir assumindo a parte que me cabe na solução daquele problema. Então, para que eu vou focar no problema se eu posso focar na solução? Ah, Gleice, mas isso é muito esforço, só porque eu sei que um dia é isso mesmo, vamos nos esforçar, só porque a gente sabe que se a gente se esforçar hoje, que se a gente plantar hoje, se a gente fizer hoje o uso do evangelho para nos ajudar na nossa caminhada, nós vamos adiantar a nossa chegada nessa oportunidade de habitar mundos melhores. Nós estamos o tempo todo falando do mundo de regeneração. O mundo de regeneração é um patamar acima do que nós estamos, isso é fato. Só que a gente fica pensando, então se a Terra vai se transformar num mundo de regeneração, tá garantido, tô aqui e vou ficar. E não, isso não é garantia de nada. Tô aqui, mas posso ser convidada a me retirar. Se eu não estiver de acordo com o que a Terra vai exigir dos seus habitantes quando ela chegar nesse patamar, eu não vou poder ficar. Então, é melhor eu aproveitar a oportunidade que eu tenho, é melhor eu fazer uso das lições que a vida me traz, porque eu aprendo na teoria, é verdade. Na teoria eu aprendo como? Estudando, lendo, participando de grupo de estudo, assistindo live, assistindo evangelioterapia, isso tudo eu aprendo, é verdade. Mas e aí, como é que eu tenho certeza que eu consigo pôr em prática? Quando a vida me traz uma situação que me exige postura, que me exige comportamento dentro daquilo que eu tenho aprendido, e aí eu vou colocar em prática. Um exemplo prático disso, entre colocar em uso aquilo que eu aprendo na teoria, é em relação ao desencarne. Eu não estou dizendo aqui que espírita não sofre com desencarne de um ente querido. É óbvio que sofre. Se não sofrer, é um psicopata, né? Vai se tratar. Claro que sofre. A diferença é o nível de sofrimento. Na verdade, a gente sente aquela dor. E é para sentir mesmo. Acontece que a gente tem um outro olhar para o desencarne, que é o que a doutrina nos traz, é o olhar de que a vida continua, de que o desencarne não rompe os laços de amor que nos une àquela pessoa, que o fato da pessoa ter ido para uma outra dimensão, né, ter voltado para a casa espiritual, não faz com que ela esqueça de mim, e menos ainda que eu esqueça dela. Isso tudo nos dá uma postura diferente, ou seja, na hora que o desencarne bate na minha porta, né, com um ente querido meu, é nessa hora que eu preciso buscar todo aquele conhecimento teórico que a doutrina me trouxe, e o ideal é que ela tenha me trazido isso com uma fé raciocinada, para que eu possa colocar em prática, chorando, fazendo o meu luto, né, me entristecendo por aquela separação, mas sem entrar em desespero, sem entender que aquele é um ponto final. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu estou dizendo que a gente precisa se forçar, se fortalecer com todos os aprendizados teóricos, para que na hora da aprovação a gente consiga colocar em prática. Por isso o convite, vamos estudar essa doutrina que é tão consoladora, que é tão esclarecedora.
A Priscila tá deixando um beijo pra gente aqui, é isso? Passando para deixar um beijo para vocês. Hoje estou na estrada e o sinal não está ajudando, mas semana que vem, firme e forte. Ótimo estudo a todos. Ai, Pri, que delícia de carinho. Obrigada, boa viagem. Vai com Deus. Mas é isso, falei demais, né? Ah, meu Deus. Eu vou me contar, gente, eu juro que eu vou. E aqui ele começa a falar também de uma parte interessante, que é o nosso corpo físico, né? O nosso corpo espiritual, que a gente vai adquirindo mais leveza. Muito desse cansaço que a gente sente, né? Que esse peso físico que a gente sente, né? Que é natural, às vezes a gente chega, dependendo do dia, chega no final do dia com o corpo muito cansado, com o corpo muito pesado, faz parte realmente da estrutura que a gente tem, que a gente precisa para suportar as agressões do ambiente que a gente vive. A gente lê livros que falam relatos de ataques, né, de nuvens negras, de esferas de vibrações tão pesadas que, se não fosse essa matéria mais densa, nós não suportaríamos. Porém, nos mundos mais evoluídos, como não tem essa carga tão pesada de vibração, não é necessário um corpo físico com uma matéria tão pesada como essa nossa aqui. É como se fosse um carro, um SUV com motor 1.0. É mais ou menos isso que a gente vê. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância, né? Ou seja, a nossa infância já é menor, porque justamente por causa desse desenvolvimento do corpo físico, ele já é mais sutil, então não precisa de tanto tempo. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma, já não tendo a constringi-la, a matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Pouco do que a Grace falou, né? Dessa questão da forma que a gente enxerga a morte, e eu comentei um dia desses, num grupo que a gente participa junto, que a gente vê a morte de uma maneira muito trágica. E quando a gente lê, né, como a gente está fazendo essa leitura aqui, a morte é uma libertação disso tudo de ruim. Aqui a gente está falando de dois tipos de mundos, né? Inferior e superior. Né? E toda vez que a gente lê dos dois, com o ensinamento dos espíritos, eles não falam a morte é uma tragédia, morram, se matam, vocês nunca mais vão ver aquela pessoa. A gente nunca vê isso. Isso é uma visão nossa, de apego, né? A nossa forma de enxergar. É claro que, né, uma pessoa que você ama, que você está acostumado, você está... quando eu vou visitar algum parente meu distante, que passo aqueles momentos maravilhosos ali, 1 mês, 15 dias, sei lá quanto, na hora de ir embora, um chororô danado, imagina quando você vê o corpo, né, da pessoa sendo enterrado, quando é que vai se encontrar, como é que vai se encontrar. É um sentimento mesmo de separação que deixa a gente sofrendo. Isso, nós espíritas que temos essa consciência, já esse conhecimento. Agora, imagina para as pessoas que não têm, né? Pior ainda, né, Gleice? Não sei para vocês. Não, é que para mim deu uma travada em você, aí eu já fico na dúvida. Ou foi você que travou, mas enfim. Essa parte é muito interessante mesmo, porque uma coisa é eu falar, outra coisa é o Tony falar, e a gente está aqui, né, encarnado, então como é que eles sabem? Mas quando você pega algo que foi dito pelos espíritos, muda totalmente o peso da informação, né? Então, eles falam que para eles, nesses mundos mais superiores, a morte deixa de ser esse pavor todo que a gente tem,
justamente porque eles já conseguem ter uma percepção de que a vida continua de forma mais clara, porque eles não são tão presos à matéria, aos 5 sentidos que a gente conhece. É como se eles já tivessem o 6º, 7º, 8º sentido muito aguçado, que dá a eles essa interação com o mundo espiritual, mesmo eles estando encarnados num determinado mundo. É como se eles conseguissem prever de forma mais natural esse intercâmbio das dimensões. Fala aqui que é como se eles estivessem quase sempre num estado permanente de emancipação. E o que é o estado de emancipação? É aquele estado que você está dormindo, mas ao mesmo tempo parece que você está saindo do corpo, acordada e dando uma olhada no contexto, ou enxergando além, né, como se tivesse uma dupla vista. Estou vendo lá na casa do Tony o que está acontecendo. Isso é emancipação, você está meio lá e meio cá. E aí, para eles, nos mundos superiores, é mais ou menos isso. E aí eu fico me perguntando como devia ser esse processo para Jesus, porque ele estava encarnado num mundo de provas e expiações, né, num mundo inferior, mas ele era um espírito puro. Então, para ele, esse intercâmbio de lá e cá devia ser uma coisa tão natural que ele conseguia, né, embater o olho em alguém, levando em consideração a mediunidade incomparável dele, mas devia ser mais ou menos assim. Então, eu fico me perguntando, gente, será que só de saber disso não é razão suficiente para a gente falar, não, eu tenho que me esforçar? Sim, se o evangelho é um roteiro de luz, se o evangelho é um manual de instruções, então só me basta ler, né? Os homens são muito práticos, compra alguma coisa, um equipamento novo, primeira coisa que eles fazem não é nem olhar o equipamento, já abre o manual de instruções. Espera aí que eu quero ver como é que funciona. A mulherada quer nada, me explica aqui, qual que é o botão que eu aperto, onde avança, onde não sei o quê. A gente quer fácil, né? Porque características de cada gênero, mas da gente saber que para todos nós, independente de gênero, esse aqui é o melhor manual de instruções, que a gente precisa parar, se debruçar e ler. Eu fico pensando aqui nas tantas vezes que eu já li o Evangelho. Eu sou espírita muito mais da metade da minha vida. E é melhor não falar números, né? Há uns 10 anos já, né? Já que é mais da metade da minha vida. E aí, eu comecei a fazer o Evangelho no Lar na semana que eu casei. Eu casei, na mesma semana eu comecei a fazer o Evangelho no Lar. Eu já fazia antes sozinha. Mas desde que eu comecei, eu anotei na primeira página do meu Evangelho, né, qual foi a primeira data. Meu casamento durou 23 anos. E nesses 23 anos que meu casamento durou, a gente só conseguiu fazer o Evangelho de capa a capa 5 vezes. 5? Foi, sim. Não, menos. Eu tô na 5ª vez, tá? Ainda nem concluí, tô na 5ª vez. Para ter uma ideia de que, pelo menos, eu tenho a garantia de que 4 vezes, 4 não, porque eu já tinha lido uma vez inteira, mas no mínimo 5 vezes eu já li esse livro de capa a capa. Ah, não, sem contar que agora fazendo Evangelho, no nosso Evangelho online, a gente também concluiu o Evangelho. Enfim, eu tenho a garantia de que, por inteiro, eu já li o Evangelho pelo menos umas 5 vezes. Mas inúmeras vezes eu já estudei o Evangelho abrindo aleatoriamente. Então, e mesmo assim, eu me pego lendo uns trechos que eu falo, meu Deus, a impressão que eu tenho é que eu nunca tinha lido isso. Isso não é real, eu sei que não é real, eu já li ele inteiro. Mas tem partes que parece que só em determinado momento da vida a gente está preparado para absorver aquela informação. Então, neste manual de instruções, tem muita informação para a gente se debruçar, esmiuçar e conversar e falar, poxa, mas se é assim, por que é que eu ainda me comporto pelo outro caminho? Porque eu sou livre, porque eu tenho o meu livre-arbítrio. Porque por mais que eu saiba, eu não sou obrigada a fazer.
Mas aí também não me cabe o direito de ficar apurrinhando os outros, reclamando da vida, porque esse mundo não presta, porque esse governo isso, porque esse governo aquilo, porque o meu vizinho faz isso, porque a minha chefa faz aquilo. Gente, tá na hora da gente crescer. Tá na hora da gente deixar de ser imaturo. Tá na hora da gente entender esses recadinhos que os amigos superiores nos trouxeram com tanto carinho na hora de ajudar Kardec a codificar essa doutrina. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Só falta a gente se cobrar um pouquinho. Ó, esse chat está muito silencioso, hein? Hoje Marcelo não pôde aparecer, aí parou o movimento. Pelo amor de Deus, gente, bora participar com a gente. Ó, Tânia, minha linda, chegou. Já chegou chegando, ó. Sempre encontramos mais respostas e novas surpresas. Exatamente, Tânia. Ai, saudade de você. Respostas tem. Novidades, mais ou menos, né? Porque a gente já tem contato com essas novidades. Acontece que a gente não usa, e aí quando lê de novo, fala, nossa, é uma novidade. E não é. Eu costumo dizer que eu não consigo usar essa ferramenta da comunicação para Gleice, tá? Para ser amorosa, para ser meiguinha, para passar a mão na cabecinha. Não, tá tudo bem, Tony. Eu sei, eu compreendo que você faz escolha errada. Não. Pô, Tony, de novo? Ainda? Pisando na bola numa coisa que você tá careca de saber. Eu acabo dando puxão de orelhas. E não é puxão de orelhas em vocês, não. É puxão de orelhas em mim. Ah, Gleice, você tá de mimimi de novo? Você tá aí reclamando de novo? Ah, que isso? Levanta, sacode a poeira. Vai lá, faz a sua parte. Nancy tá dando risada de mim, olha só. Gleice. Tá ótimo ouvir vocês. Que bom. Não foge, não. Fica aí. E você, dois detalhes, né? Você falou a questão de Jesus, né? Que Jesus estava aqui, estava lá. Jesus tinha uma visão 50D, né? Ele tudo para ele era uma coisa só, né? Se Chico Xavier já abraçava os espíritos, imagina Jesus. A Geisa também aí. O filho da Geisa está me devendo, está fugindo de mim. Olha, cobrando público, Geisa, que vergonha. Parece o que ele está te devendo, porque pegou mal agora. Quanto é? 5 mil reais? É o filho dela, né? Ela não, eu falo. Aí, e a outra coisa, Gleice, também que está aqui escrito, que é assim, a nossa visão do corpo sem vida e decomposição é muito mais grosseira. E lá não, nos mundos superiores não assusta tanto, inclusive por isso, né? A própria forma de desencarne, né, é totalmente diferente, não tem essa visão agressiva. A gente olha um corpo, dependendo de que doença, dependendo do acidente, dependendo de que condição é uma coisa que assusta muito ainda os nossos olhos. E lá nesses mundos superiores, esse tipo de morte de corpo físico já não existe mais. Então, é melhor a gente passar logo para lá para não ter que ficar vendo essas coisas, né? Pode continuar aqui? Não, vamos parar. Vamos parar nesse que a gente leu, porque a gente dividiu esse item todo em primeira parte e segunda parte. Por isso está passando aí nas letrinhas, ó. Mundos inferiores, início. E aí, semana que vem, a gente conclui, porque senão fica muito corrida a leitura. Então tá bom. Eu fiquei pensando aqui que tem um trecho que fala, gente, aqui também da parte do período de infância, que nesses mundos superiores, como eles não têm muita necessidade, acaba que a infância deles é muito breve ou até nula. Aí eu fico pensando, nossa, eu que tenho resistência com criança, né? Tive a minha cota e falei, ó, Senhor, tá bom. Por essa encarnação, minha contribuição fica em 2 e olhe lá. Eu acho que eu até topo ser mãe de um batalhãozinho, se eles quiserem lá, porque só de pular a infância, olha que coisa boa! A criança dá muito trabalho! Adolescente é pior. A mulher é doida, né? Adolescente é pior. Mas outra coisa você falou, Gleice, aí complementando, que é uma luta pessoal que eu tenho travado, que eu descobri, né, há pouco tempo,
e eu sempre tenho feito questão de falar, que você falou assim, a gente cobra muito as coisas dos outros, e a gente fala isso aí de uma maneira muito suave. E é uma coisa que a gente, isso hoje, principalmente, né, tá muito claro para a gente. Tá todo mundo assim, eu sou cheio de virtudes, e se você não concorda comigo, você está errada. E aí eu fico apontando para você, né? Todos nós vivemos assim, e a gente não vê isso no Evangelho. A gente vê no Evangelho de nós nos corrigirmos, nós nos conhecermos, nós pararmos para refletir e mudar os nossos hábitos. Aqui não diz mude o hábito dos outros, não, diga assim, eduque seu filho, seja exemplo, vá lá e ajuda, faça você, né? Mude você. O outro, é o momento do outro, é a forma do outro, é o pensamento do outro. E a gente está apontando muito para os outros, a gente está cobrando muito dos outros, coisas que a gente acha que faz certo, né? E a gente, muitas vezes, a gente está fazendo errado e cobrando isso do outro. Você falou isso e eu tenho falado demais isso mesmo. Assim, nós estamos nos colocando com muitas virtudes e muitas delas a gente não tem. Pois é, uma coisa também que encerrou aqui o último parágrafo que a gente leu, Tony, que me chamou a atenção, é dizendo que justamente porque os espíritos, eles não estão ali presos naquela matéria compacta e que eles conseguem ter uma percepção mais ampla do que acontece, né, mais lúcida do que acontece na espiritualidade, mesmo eles estando encarnados, que isso acaba permitindo que eles tenham uma livre transmissão de pensamento. Olha que delícia, eu quero! Porque aqui existem pessoas, né, que se entendem pelo olhar, existe a telepatia, mas falar através da transmissão do pensamento não é para todo mundo, não. E, ó, chegar nesse patamar que você dispensa as palavras e já capta o pensamento do outro. Ai, gente, não vejo a hora, não vejo a hora. Deixa eu ver aqui. Mas isso aí, se todos os pensamentos fossem bons, né, Grace? Lá são bons. Não, lá são. Imagina aqui todo mundo percebendo o pensamento dos outros. Né? E aí ia dar ruim. Por isso que Deus sabe o que faz. Ai, gente, não tem esse privilégio ainda. Tânia diz assim, faz parte dos princípios das religiões o autoconhecimento. Exatamente. É a gente fazer esse mergulho interior e conhecer as nossas necessidades para trabalhar em cima delas. Sabrina diz, me identifico muito, eu faço isso comigo. E agora deu ruim, Sabrina. Já esqueci o que foi dito. Coisa. Bom, pessoal, nós vamos parar por aqui, embora a gente não tenha concluído tudo. A gente vai deixar o item 10, 11 e 12 para a gente ler na semana que vem, para que a gente possa realmente ter esse estudo assim, mais descontraído, mais gostoso. Senão a gente fica na neura de tenho que acabar, tem que ler tudo, e aí acaba que não fica leve. E a intenção é que fique leve, é que tenha vontade de quero mais, e tomara que chegue logo quinta-feira que vem. Sente falta do Marcelo, quem tiver contato com o Marcelo pode falar, Marcelo, cadê você? Ele sempre ajuda bastante. Mas vamos partir para o encerramento. Lembrando que nós vamos encerrar agora com a nossa prece de encerramento, mas quem estiver indicado para a fluidoterapia, precisa aproveitar esse intervalinho que nós vamos ter das 17 até as 17h30 para ir comer alguma coisa, tomar uma água, ir ao banheiro, mas às 17h30 é preciso se recolher, ficar num ambiente de preferência sem barulhos, no máximo uma musiquinha leve, suave, ambiente. Se possível, pega o Evangelho, releia o que a gente leu agora, né? Fique ali das 17h30 até aproximadamente umas 18 horas, na mais serena postura, faça uma prece, se conecte com a equipe espiritual, porque a equipe espiritual vai à sua casa, onde você estiver, e vai realizar o tratamento espiritual indicado para você, de acordo com o atendimento fraterno que você fez. Caso você queira fazer um atendimento fraterno, estou deixando aqui embaixo passar o WhatsApp da Casa Espírita Suave Caminho.
Basta salvar esse número no seu celular, mandar uma mensagem e dizer que você está precisando de um atendimento fraterno. Esse atendimento vai ser agendado para você, você faz o atendimento e, de acordo com a necessidade, o atendente vai te encaminhar para a fluidoterapia. Ou não, vai só te dar outras orientações que vão também te ajudar dentro desse problema que você está enfrentando. Um outro recadinho que a equipe da Fluido pediu para que a gente compartilhasse com vocês é em relação à necessidade de, fez 3 semanas de fluidoterapia, agenda novamente um atendimento fraterno, porque é importante dar esse retorno para a equipe, mesmo que não seja com a mesma pessoa, com o mesmo atendente, mas você dá um feedback, olha, eu fiz, me senti melhor, não, continuo ainda me sentindo necessitada, e se for necessário, aí o atendente vai encaminhar novamente para a equipe da Fluido a informação de que você vai repetir o tratamento, tá bom? Então, podendo, a gente agradece que vocês façam isso. Deixa eu ver mais algum comentário que apareceu aqui. Sabrina diz: eu fazia o livro dos espíritos e o livro dos médios, fugia do evangelho. Fui fazer depois que tive meu primeiro filho. Hoje é meu livro de cabeceira. Ai, que bom, Sabrina, mas de qualquer forma, livro dos espíritos, livro dos médios, eles já trazem tantos esclarecimentos para a gente, mas sem sombra de dúvida, o evangelho ajuda muito, agrega muito. Karina agradecendo, nós que agradecemos, Karina, sua companhia, e vamos partir para o encerramento. O Céu e o Inferno também é muito bom, gente. Muito bom. E só ia acrescentando que eu gosto sempre de lembrar que eu realmente me sinto fazendo uma terapia todas as quintas-feiras à tarde. Eu me sinto fazendo uma terapia. Eu tenho várias atividades, né, espíritas que eu tenho feito online, mas eu não sei se é o nome, eu não sei se é porque vem antes da fluidoterapia ou é uma associação que eu faço, eu não sei. Eu só sei que a presença que eu percebo, né, como médium, o que eu sinto é realmente um encontro de tratamento e espontaneamente as coisas estão rolando até de uma maneira mais leve, né? Os estudos, os temas, eles estão acontecendo de uma maneira muito suave. Eu acho que para preparar realmente aqueles que estão no momento mais de necessidade de atenção e de tratamento e acabam entrando mais leves para poder fazer o tratamento. É uma sensação que eu tenho sempre, não sei se mais alguém sente isso. Então, eu também sinto muita gratidão por participar disso aqui. Teninha está dizendo que é um bálsamo. Que bom, gente. Que bom que vocês gostam também. E lembrando, não se sinta sozinho. Se você está passando por um momento difícil, se você está achando pesado demais o fardo de agora, você não precisa passar por isso sozinho, né? Nós temos uma equipe da Casa Espírita Suave Caminho à sua disposição. Basta mandar um WhatsApp e pedir por socorro, por ajuda, que você vai receber o colo que você está precisando. Então, se sinta acolhido na nossa casa. Vamos lá, Tony? Você faz? Isso aí. A prece, faço sim. Então, vamos mais uma vez agradecer com toda a força do coração a Deus, a Jesus, aos nossos protetores espirituais e aos amigos espirituais da Casa Espírita Suave Caminho. Esses espíritos que nos trouxeram mais uma vez tanta luz, tanta vibração de paz, de ternura, né? Tanta clareza na leitura, na explicação. Somos todos sempre muito envolvidos, muito intuídos nas palavras, intuídos nas mensagens que temos que passar. Agradecemos por todos aqueles que puderam estar aqui, agradecemos por todos aqueles desencarnados que têm participado também dos estudos conosco, que têm recebido a assistência lá do plano espiritual. Obrigado, meu Deus, por isso. Obrigado, meus amigos espirituais da Casa Suave Caminho, por isso. Que tenhamos todos um fim de dia com muita paz, com muita ternura e com muita proteção.
Graças a Deus. Graças a Deus. É isso, pessoal. Beijo, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima quinta, então. Até a próxima. Tchau.